gente abre o programa falando, infelizmente, de um duplo homicídio que aconteceu na zona rural da cidade de Caaporã. O crime foi ontem, mas tem um fato curioso nessa história toda. Pouco tempo depois desse crime, uma dupla deu entrada no hospital de Alhandra, acompanhada por um advogado. E essas pessoas, vítimas de arma de fogo. Mas como assim? Ô, Vanessa Costa, será que esse caso desses dois caras que chegaram no hospital feridos, já com um advogado, será que tem alguma relação com os dois que foram assassinados? Hein, Vanessinha? Bom dia para você, bom trabalho e bem-vindo ao Correio Manhã. Bom dia, João, para você, para todo mundo que acompanha o nosso Correio Manhã. Essa pergunta que você me fez é a pergunta que a Polícia Civil investiga nesse momento para entender se existe relação entre esses dois casos devido ao tipo de crime e também à proximidade entre eles e a característica da entrada dos baleados no hospital. Mas explicando exatamente o que aconteceu, na tarde de ontem, um duplo homicídio foi registrado na zona rural de Caaporã, em um sítio chamado Capim Cheiro de Cima. Capim Cheiro de Cima, zona rural da cidade de Caaporã, uma região de mata, uma região isolada, onde dois corpos de dois homens foram encontrados junto a uma motocicleta com sinais de arma de fogo e sem sinais vitais. Registrando, então, um duplo homicídio, já inicia-se a investigação da Polícia Civil. Pouco tempo depois, na cidade de Alhandra, muito próxima à cidade de Caaporã, dois homens de idades diferentes, em situações diferentes, eles dão entrada no hospital da cidade, também vítimas de arma de fogo. Um com um tiro no abdômen, outro com um tiro na região da cabeça. Os dois conscientes dão entrada nesse hospital acompanhados de um advogado. E é isso que desperta a atenção da Polícia Civil, porque eles entraram no hospital acompanhados desse advogado e aí a própria perícia, a própria polícia passa a então tentar entender se existe relação entre esses dois crimes devido à proximidade e devido a essa característica do advogado. A gente conversou com a polícia e temos uma fala do sargento Vitorino e também da perita que explicam um pouco sobre essa dinâmica do crime que aconteceu ontem. A gente se dirigiu até o local informado e se deparamos aí com a situação, dois elementos ao solo. A princípio ninguém é um local para dizer nada, um local muito ermo, muito descampado, sem nenhuma residência, longe, né? Local de zona rural. Uhum. Eles são de Goiânia, os dois? Segundo o pessoal da família, identificaram que são de Goiânia. Uhum. Uma área de divisa, não se sabe o que vinham fazer, ninguém soube informar. A família não sabe dizer o que vieram fazer aqui? Não, negativo, até agora nenhuma informação. Uhum. Eles têm alguma passagem? Eles são conhecidos? Foi consultado, né? A moto, a princípio, nada consta, as pessoas, as vítimas também não, mas a princípio o pessoal da Polícia Civil disse que um deles tem um TCO a respeito de uso de drogas. Um dos indivíduos tinha 4 orifícios de entrada, o outro tinha 5 orifícios de entrada de arma de fogo. Os dois mortos aqui? Os dois mortos aqui no local. Não tinha nenhum indício de que as vítimas tinham sido manejadas ou que tinham sido reviradas. Uhum. Não foram encontradas armas de fogo com as vítimas, provavelmente isso tinham sido retiradas já, e foi isso que a gente encontrou aqui. O calibre da arma foi 9 milímetros. Uhum. E como dito pela perita Mariana Fortes, as vítimas encontradas nesse local, elas não têm indícios de remanejamento, então possivelmente o crime aconteceu exatamente no sítio, né, onde elas foram encontradas. E pouco tempo depois, como outras duas vítimas dão entrada no hospital de Alhandra, a polícia passa a poder entender que pode existir relação, devido à proximidade entre as cidades, devido ao tipo de ferimento, porque dão entrada por arma de fogo. E passa também a investigar e tentar encontrar provas para associar ou desassociar esses dois casos, e a própria perita também explica isso pra gente. De DNA aqui no local, para isso a gente conseguiu identificar sangue desses indivíduos que provavelmente são suspeitos de terem cometido esse crime. Esse sangue estava num local diferente da onde as vítimas foram encontradas, o que é compatível com a presença de outros indivíduos feridos no local, e a gente vai tentar fazer com que essa materialização dessa prova pericial. Uhum.
Depois dos atendimentos realizados pelo Hospital de Alhandra, os primeiros socorros, essas duas vítimas foram transferidas para o Hospital de Trauma aqui em João Pessoa, onde também estão sendo atendidos. E a polícia, por entender que essa situação pode ter relacionamento ou não, e até mesmo por serem vítimas de arma de fogo, também foi conversar com essas vítimas para entender mais detalhes, então realizar ali um interrogatório disperso dentro da unidade hospitalar e poder continuar apurando o caso. A nossa equipe de reportagem, Jonas Batista, esteve ontem no Hospital de Trauma e conta mais detalhes sobre essa parte do caso para a gente. O que levanta a suspeita sobre os dois rapazes que procuraram o Hospital de Alhandra é que os dois já chegaram no Hospital de Alhandra acompanhados por um advogado. E assim foram medicados e depois transferidos aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, em João Pessoa, onde também chegaram acompanhados por um advogado. De acordo com informações dos policiais que trabalham no posto de polícia aqui do Trauma, o sargento Edivando e o tenente Correia, os dois deram entrada aqui conscientes e orientados. Foram identificados como Felipe Alves Pereira do Nascimento, de 22 anos, levou o tiro no abdômen. E o companheiro dele, o Elieldon Severino dos Santos, de 31 anos, que levou um tiro na cabeça. Mas os dois entraram aqui conscientes e orientados. O tenente Correia e o sargento Edivando, eles me contaram que uma representação, o delegado lá de Alhandra veio aqui no Trauma e conversou com os dois. Foi feito um levantamento e eles não têm ficha em canto nenhum. O delegado conversou com os dois, inclusive eles teriam sido submetidos a um exame papiloscópico para saber se apresentavam marcas de pólvora nas mãos e não apresentaram nada. A suspeita da polícia é que se existe alguma ligação entre esses dois rapazes e o caso lá de Capim de Cheiro de Cima, uma quinta pessoa também pode ter participado do caso. E aí somente uma investigação vai ser mais detalhada. Ou os casos são completamente distintos e a versão apresentada pelos rapazes de que tinham ido lá em Pedra de Fogo e também comprar uma moto e depois iriam voltar para Alhandra tem fundamento. Mas tudo isso vai ser objeto de investigação por parte da Polícia Civil, para saber se os dois têm ou não envolvimento com os dois rapazes que foram mortos lá em Capim de Cheiro de Cima. Existe a possibilidade de relacionamento ou não entre esses dois casos, o duplo homicídio e a entrada de dois baleados no Hospital de Alhandra, transferidos para o Hospital de Trauma. Cabe à Polícia Civil investigar para entender se existe essa relação ou não, ou seguir com os casos juntos ou separados. A gente lembra que esses dois homens baleados que estavam no Hospital de Trauma, eles não têm passagem pela polícia por crimes contra a vida. Um deles tem uma advertência judicial por uso de drogas, consumo de drogas. Além disso, os dois deram entrada no Hospital de Trauma, um de 31 anos, o outro de 22 anos, ontem por volta das 6h30 da noite. O de 31 anos recebeu ali o atendimento médico, ficou em período de observação e já teve alta. Já o outro homem de 22 anos recebeu esse atendimento também, segue em observação e tem estado de saúde regular e estável ainda no Hospital de Trauma aqui em João Pessoa. João, volto com você. Vanessa, que é muito estranho esse fato, é muito estranho. Obrigado, viu? Você imagina, acontece um crime como esse, um ataque a duas pessoas que estavam numa moto lá na zona rural de Caporã, aí de repente, em Alhandra, ali do lado, surgem dois homens feridos, ou um deles ferido a bala, e como advogado, é estranho, é esquisito ou não é? A polícia já está investigando para ver se esses casos têm relação ou não. Ainda na edição de hoje do nosso programa, a gente vai trazer mais detalhes dessa história aí.